Boa noite. Vocês estão felizes? Amém. Precisamos orar para o nosso novo prédio ter ar-condicionado, né? Precisamos orar para que o nosso próximo prédio tenha ar-condicionado. Ai, ai, já estamos, hoje dia 19, já estamos chegando no final do primeiro mês do ano. Meu Deus do céu. Muito rápido o tempo está passando. Vocês lembram que há 20 dias atrás, nós tínhamos um envelope, verdinho e vermelhinho, e no verdinho a gente escreveu nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos para essa próxima estação? Vocês se lembram disso? Olha o envelope aí. Se algumas coisas já foram sendo checadas aí, conquistadas, conta pra gente saber. É legal, é gostoso ouvir testemunhos, edificam, né? Então é importante, um edificando ao outro. Eu sei de um, por exemplo, o Natan, do filho do Dudu e da Jéssica, uma das coisas que ele checou, ele tem 8 anos, mas uma das coisas que ele tinha marcado era nadar sem boinha na piscina. E esse final de semana ele checou esse primeiro item dele. Glória a Deus. O que mais vocês estiverem acontecendo, contem pra gente. Vamos sorrir juntos, não só chorar juntos, vamos também sorrir juntos, é importante. Mas essa noite, eu gostaria de falar com vocês sobre os itens que estão escritos lá e que talvez não se concretizem ainda esse ano. Então, eu oro e peço para Deus que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento essa noite, para que a gente não fique ansioso, caso algum desses planos não se concretizem esse ano, no tempo que a gente está acreditando que vai acontecer. E aí quando esse dia chegar, caso esse dia chegue e você esteja se sentindo assim, que a gente possa se lembrar dessa palavra de hoje, para que ela possa trazer conforto para os nossos corações. Então hoje eu vou ser bem simples, direto e didático. Vai ser tipo uma aulinha, vamos voltar para a escola. Então como é tipo uma aulinha, para uma aula ficar completa a gente precisa de uma apresentação no PowerPoint. Então agora nós temos uma apresentação em PowerPoint. Se quiser apagar essa primeira aqui. Olha que bonito, uma apresentação em PowerPoint. Uau, cadê o uau? Uau. E aí, na aula de hoje, eu gostaria então de trazer algumas ferramentas para nós, para nos ajudar a responder 2 perguntas, e depois a como reagir às respostas que nós vamos receber dessas 2 perguntas. Então é isso hoje. Responder 2 perguntas e como reagir às respostas. Precisamos de ferramentas para isso. Quais são as 2 perguntas? Será que o meu sonho está alinhado com a vontade de Deus? E a segunda pergunta? Será que o tempo de cumprimento está correto? Entenderam? Então nós temos 2 perguntas que são importantes nós fazermos. E eu quero trazer ferramentas hoje, para que a gente possa pensar nas coisas que nós escrevemos ou nas coisas que nós sonhamos, para entender se esse sonho está alinhado com a vontade de Deus e se o tempo de cumprimento dele está correto. E depois, a nossa reação a partir dessas respostas. E se não for a vontade de Deus? E se for? E se não for a hora certa? E se for? E se? E se? Então o tema de hoje é e se? Amém? E se? E se? Então talvez essa palavra você precise relembrar mais para o final do ano, para te ajudar a enfrentar talvez algum tipo de frustração, se isso acontecer na sua vida. Vamos lá? Amém? Vocês estão felizes ainda? Não é tão legal assim?
Não, mas é legal, vocês vão ver que é legal. Como diz o pastor Giovanni, né? No final vai dar certo. Tudo bem. Então, será que o meu plano está alinhado com a vontade de Deus? Será que já está na hora dele se cumprir? E o primeiro conselho que eu tenho para dar para vocês essa noite: tenha sonhos alinhados com a vontade de Deus. Esse é o mais importante conselho que eu posso dar para vocês. Tenha sonhos alinhados com a vontade de Deus. Vale a pena. Ah, pastor Giovanni, não tinha te visto. Oi. Então eu queria ler com vocês Jeremias 29:11. A versão que eu vou ler é na versão Passion, então ela é um pouquinho diferente, mas a gente tem ela aqui, nesse slide bonito. Aqui está o que Yahvé diz a você: eu conheço plenamente o destino maravilhoso que preparei para você. Um futuro planejado em detalhes. Minha intenção não é causar-lhe mal, mas cercá-lo de paz e prosperidade, e lhe dar um futuro lindo, repleto de esperança. Então, confia, calma. Por isso eu falei, o meu conselho para você essa noite: tenha sonhos alinhados com a vontade de Deus. Então vamos lá, as nossas 4 ferramentas. A primeira ferramenta que nós precisamos ter é: a Bíblia é o nosso padrão. O Senhor nunca vai contra a sua palavra. Então essa é um pouco mais fácil. Se eu tenho algo no meu coração que vai contra o que está na Bíblia, descarta. Não é de Deus. Simples assim. Deus nunca vai contra a sua palavra. Mas aí eu não conheço a Bíblia. Como eu vou saber se vai contra ou não a palavra de Deus, se eu não conheço a palavra de Deus? Pois é, então leia a Bíblia, estude a Bíblia, aprenda o que está escrito na Bíblia. Nós temos aqui um grupo que nós estamos fazendo a leitura o ano todo. Quem está nesse grupo? Olha para trás que legal, está quase todo mundo. Ó. Faz favor, quando eu escrever alguma coisa lá, reage, faz entendeu? Me ajuda. Para eu entender que está fazendo sentido. E aí a gente vai junto. Amém? E vou dar um spoiler para vocês, que eu nem sei se eu podia falar, mas logo logo nós teremos escola da Bíblia, né? O formato ainda está sendo definido, se vai ser presencial ou online, mas logo logo teremos escola da Bíblia. Então as coisas que a gente está lendo que está um pouco difícil de entender, nós teremos escola da Bíblia. Amém? Legal. Então essa é a primeira ferramenta que nós precisamos ter, a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, vai ser muito mais difícil discernir se o seu plano, o seu sonho está ou não relacionado, alinhado com a vontade de Deus. Amém? Amém? Amém. Segunda ferramenta, oração. Então ore por discernimento. Busque a Deus em oração. Coloque as suas vontades diante do Senhor. Pergunta para Ele o que Ele tem planejado para você. E conta para Ele aquilo que você gostaria de realizar também. Sabe, quando você estiver orando com Deus a respeito disso, troque essa figurinha. Seja franco com o Senhor. Fale: Deus, eu gostaria disso, daquilo. E o Senhor, o que o Senhor gostaria que eu fizesse, o que o Senhor tem planejado para mim. E aí tem um adjetivo, já que é uma escolinha, né? Tem um adjetivo muito importante que a gente usa quando a gente se refere a uma pessoa que toma ótimas decisões e erra pouco nas suas escolhas. Qual adjetivo é esse? Sabedoria. Então, quando vocês estiverem orando, coloque nas orações, na listinha de coisas para orar, peça para Deus sabedoria, porque vai ser muito mais fácil a gente conseguir identificar o certo e o errado, a época, a estação, aquilo que o Senhor tem para nós ou não tem para nós. E o mais maravilhoso é que o Senhor tem prazer em nos dar sabedoria.
E a sabedoria, ela nos dá discernimento, ela nos dá prudência, ela nos dá empatia, humildade, equilíbrio. Olha só o que diz em Tiago 1:5. Tem várias versões, na Nova Almeida Atualizada. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Deus dá com generosidade quando a gente pede por sabedoria. Na King James fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Deus tem alegria em nos dar sabedoria. Na NVI, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então é só pedir, cara. É só pedir. O Senhor está querendo nos dar sabedoria. É só pedir. Olha na Passion, que legal. Vou ler o 5 e o 6. Tá bom, tá pequeno, né? Mas tudo bem, me ouçam aí. Se alguém deseja ser sábio, peça sabedoria a Deus, e Ele a concederá. Ele não verá sua falta de sabedoria como uma oportunidade para repreendê-lo por suas falhas, mas inundará suas falhas com sua graça generosa. Aí o verso 6 diz assim: apenas certifique-se de pedir com uma fé confiante e fortalecida, sem duvidar que você receberá, pois a pessoa ambivalente acredita em um momento e duvida no próximo. Estar indeciso faz você se tornar como as ondas agitadas do mar, levadas e arremessadas pelo vento. Você está em alta em um momento e derrubado no seguinte. Então, o que acontece? Para que a gente possa ter essa constância, nós precisamos da sabedoria e nós precisamos de fé. E a fé vem pelo... E aí a gente volta na ferramenta anterior. Como eu vou ter fé se eu não conheço a palavra de Deus? Então eu preciso conhecer a palavra de Deus e eu preciso ter uma vida de oração. E aproveita nessa sua vida de oração e peça a Deus sabedoria. E aí dessa forma você vai ter mais clareza se o seu sonho, o seu desejo, o seu plano está ou não alinhado com a vontade de Deus. E se a estação está correta ou não. Amém? Tá rápido? Tá tudo bem? Terceiro item, terceira ferramenta. Veja os possíveis frutos. O que eu quero dizer com isso? Pergunta para você mesmo. Se essa minha conquista, esse meu desejo, esse meu sonho, esse meu plano se realizar, quais serão os frutos disso? A partir daí, você também vai poder ter uma noção melhor se é algo alinhado com a vontade de Deus ou não. Porque Tiago 4:3 fala assim: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Você está apenas querendo ser egoísta, querendo conquistas para você mesmo, para ficar gordo e preguiçoso? Peça sabedoria a Deus para que Ele te revele se isso está ou não alinhado com a vontade dEle. Quais são os frutos? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, vai trazer frutos bons? Vai trazer alguma dessas coisas? Ou não, é apenas um desejo egoísta? Quarto ponto. Consulte as pessoas certas. Procure um amigo de confiança, que seja sábio, que conheça o Senhor, ou seu líder, seu pastor. Mas por favor, escolha com inteligência quem você vai procurar. Por favor. Que às vezes a gente
escolhe quem a gente quer falar, porque a gente já sabe o que a pessoa vai falar pra gente. E às vezes a gente escolhe quem a gente não quer falar, porque a gente já sabe o que a pessoa vai falar com a gente. Então, sabe, seja sábio nisso também. E quando você for procurar alguém para te aconselhar, o que é muito importante você fazer, escolha alguém com sabedoria, escolha alguém de confiança, escolha alguém que conhece a palavra, que tem uma vida de oração, que dá bons frutos. Não sai, sabe, falando para todo mundo seus planos, seus sonhos, seus desejos. Escolha com prudência. Provérbios 11:14 diz assim, ó: as pessoas se perdem sem uma liderança sábia, mas uma nação prospera e permanece vitoriosa quando tem muitos bons conselheiros para guiá-la. Uau! Então você quer ser próspero, permanecer vitorioso? Procure bons conselheiros para te guiarem. Amém? Então, 4 ferramentas. Eu preciso entender que a Bíblia é o meu padrão. Eu preciso buscar as respostas em oração. Eu preciso analisar os frutos que esse meu sonho pode gerar. E eu preciso procurar pessoas certas para me aconselhar. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então vamos lá para o próximo ponto. Então a gente já tem as ferramentas para conseguir identificar se a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus, e também tentar identificar se o tempo está correto. Eu uso essas ferramentas para identificar isso. E qual que é o próximo ponto? A minha reação a partir das respostas que eu encontrar. Amém? Então, existem 3 possíveis coisas que podem acontecer. A primeira, Deus negar, falar não. A segunda, Deus permitir, mesmo que não seja a sua vontade, a vontade de Deus, mas Ele pode permitir. Ou a terceira, que é a que a gente busca. Deus pode abençoar, dizer sim, eu concordo, é isso que eu tenho para você. Então, como eu vou reagir a partir dessas 3 possíveis respostas? Se Deus negar, Ele é Deus, né? E se não fizer? E se a porta abrir? E se fechar? A gente precisa confiar na soberania do Senhor. E aí a gente tem alguns exemplos de pessoas assim na Bíblia. Um deles é Paulo. Em 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, de boa vontade, pois, mais me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Paulo estava diante de um não. Deus, tira de mim o espinho na carne. Não. E aí o que ele fez? Me alegrarei nas minhas fraquezas. Que bom que eu passo por tribulações. Davi, 1 Crônicas 28, 2 e 3, também ouviu um não de Deus. O rei Davi se pôs em pé e disse, ele estava falando para a galera que quando ele estava passando o reinado para Salomão. Então o rei Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos e meu povo, escutem,
eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção. Porém, Deus me disse: não, você não edificará um templo em meu nome, porque é um homem de guerra e derramou muito sangue. Não. Ele tinha se preparado, ele tinha a planta, ele tinha feito todo o desenho. O que ele fez? Tudo bem. Agora a gente olha, era vontade de Deus que houvesse naquela época um templo para que a arca da aliança ficasse? Sim. Mas então, Deus, por quê? Por que não? Não é para você esse meu plano, é para o Salomão. Então o que Davi fez? Anunciou, entregou para Salomão a planta e falou: vai para cima, você que vai fazer, não você eu. Abraão não entrou na terra prometida. Moisés, desculpa. Abraão também. Moisés não entrou na terra prometida. O Senhor falou: não, não é não, pronto. E aí? Ele podia ter feito birra, choramingado, reclamado, parado de ir na igreja, porque, então se Deus não vai deixar eu construir o templo mais incrível de todos, eu também não quero mais esse aqui que eu faço. Então, não quero mais saber. Assim como Caim fez isso. Caim levou uma oferta diante do Senhor, e o Senhor recusou, ele não aceitou aquela oferta. Caim poderia ter se arrependido, pedido perdão, pedido instruções a Deus: Deus, como eu posso melhorar a minha oferta para que o Senhor receba? Não. O que Caim fez? Por inveja do irmão, matou o irmão dele. Será que é a nossa atitude quando a gente ouve um não de Deus? É? Então tá bom, então também não vou mais na igreja, também não vou mais dar oferta, também não vou mais dar o dízimo, também não vou mais ajudar. Agora nunca mais vou confiar em ninguém. Agora eu só vou na igreja, mas vou ficar quietinho no meu canto sentado. Será que a gente vai ficar irritado com o Senhor? Será que o nosso relacionamento com Deus ele é tão frágil assim? Que um não estragou tudo? Por isso a gente precisa ter o coração como das crianças também, né? Porque o Arthur ouve não o dia inteiro. E tá tudo bem, ele me ama a minha esposa. E ouve muito não. Nós precisamos entender a soberania de Deus, o amor de Deus por nós. Lembra que a gente leu Jeremias 29:11? Aqui está o que Yahvé diz a você. Eu, o Senhor, conheço plenamente o destino maravilhoso que preparei para você, um futuro planejado em detalhes. Minha intenção não é causar-lhe mal. Então, se você ouvir um não, minha intenção não é causar-lhe mal, mas cercá-lo de paz e prosperidade, e lhe dar um futuro lindo, repleto de esperança. Então veja bem, o Criador do mundo, de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que conhece o presente, o passado, o futuro, esse ser incrível, inimaginável, Ele está dizendo a mim, que o meu futuro, o meu destino é maravilhoso, e que Ele tem planejado para mim, detalhes. Como que eu não vou querer isso? Por que eu não vou aceitar o que Ele tem para a minha vida? Então essas são formas de reação quando a gente ouve não. Agora, tem a segunda coisa que pode acontecer. É Deus permitir. Putz, e aí cuidado. Porque eu acho que era melhor se Ele tivesse negado do que permitido. Porque quando Ele permite algo que não está alinhado com os planos do Senhor, não dá certo.
É tipo, de novo, com o filho. Ele tá lá insistindo para pôr o dedo na tomada, insistindo. Cara, quer saber? Põe. Permitir. Aí ele vai pôr e vai doer. Seria melhor se ele tivesse entendido o não e se satisfizesse com o não. Mas, então Números, eu não anotei, mas acho que é Números, está escrito aí? É Números 14, isso. Levantaram-se de manhã cedo e subiram. O que acontece aqui? O povo foi lá ver, os espias foram lá espiar Canaã, para ver como era a terra. Voltaram com um relatório e assustaram o povo, e o povo não quis mais atacar e acessar Canaã. E eles recusaram, eles falaram, não quero mais. E Deus falou, ok, então não vão. E aí no verso 40 diz assim: levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto monte, dizendo, aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Eles mudaram de ideia. Porém Moisés respondeu, porque vocês estão transgredindo o mandato. Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês e serão derrotados pelos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. Então tá bom, quer entrar? Vai. No entanto, a arca do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Ormá, não sei. O que eu sei é que morreu uma galera, porque foram teimosos e não obedeceram o que o Senhor tinha mandado. Você quer ir? Mas o que, sabe? Deus não disse não por birra, mas por proteção. Naquele momento, se eles fossem, eles morreriam. Insistiram, foram e morreram. O povo queria um rei. A vontade de Deus não era essa, não era que um rei fosse levantado, mas que Deus continuasse sendo quem governava o povo. Mas ele permitiu que isso acontecesse. Isso está em 1 Samuel, capítulo 8, a partir do verso 4. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel, em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho, os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, agora queremos que você nos constitua um rei, para que governe como acontece em todas as outras nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram, dê-nos um rei para que você nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, atenda a voz do povo, em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Para que eu não reine sobre eles. Tá bom, vocês querem um rei? Tudo bem. E aí, se você não souber o que acontece depois, nos próximos muitas gerações, entre na leitura bíblica e participe das aulas bíblicas que a gente vai fazer em breve, porque aí você vai ver o tanto de tragédia e desastres e problemas que aconteceram, porque o povo quis reis. Então, cuidado quando Deus permitir alguma coisa. Agora, enfim, a terceira opção, Deus pode nos abençoar, concordar, e o nosso plano está alinhado e de acordo com a vontade de Deus. Chegamos nessa hora, acertamos. Só tem um detalhe, é para agora ou é para um outro momento? Nem sempre é fácil
É simples, mas não é fácil. E aí, para isso, eu quero trazer um paralelo de duas histórias. Ana, mãe de Samuel, e Raquel, mãe de José. Todos sabemos o quão importante Samuel foi, o quão importante José foi. Mas olha a história dessas duas. Uma está lá em 1 Samuel e a outra está lá em Gênesis 30. Ana, houve uma época que tinha um cara que se chamava Eucana. Ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos, porque ela era estéril. E houve também um tempo que um homem chamado Jacó tinha também duas mulheres. Uma se chamava Raquel, a outra se chamava Lia. Lia tinha filhos, Raquel não, porque era estéril. Ok? Duas histórias iguais. Aí eu não pus os versos, acho que você vai precisar abrir a Bíblia. 1 Samuel 1, verso 6. Vamos ler a história de Ana, então. Então, Ana tinha um sonho de ter filhos. E aí, 1 Samuel, verso 6, diz assim: Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Então, além de tudo, a outra mulher do marido dela ficava irritando ela com frequência. Aí põe no verso 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Próximo. Então fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli pensou que estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então ela estava muito angustiada, muito triste, muito chateada. E o que ela fez? Se derramou ao Senhor. Agora vamos ver Raquel. 30, verso 1. É Gênesis 30, verso 1. Quando Raquel viu que não podia ter filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou eu morrerei. Aí vai no 23. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha desonra. Próximo. Deu-lhe o nome de José, que significa: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então vamos lá. Raquel e Ana, as duas estavam tristes, as duas não tinham aquilo que elas sonhavam até então, mas Ana, ela escolheu lançar isso diante de Deus. Ela orava, orava, orava e orava. E Raquel não. Raquel reclamava, resmungava e decidiu agir por conta própria. Ela ainda deu a serva dela para Jacó, deu a serva dela para Jacó, para que ela tivesse filhos, para que Raquel pudesse dizer que o filho era dela. E aí quando finalmente Raquel tem um filho, ao invés de agradecer ao Senhor, ela batizou o menino com um significado que é: eu quero mais. Ela nem aproveitou a bênção que ela tinha recebido,
porque ela já queria mais. Porque a outra, Lia, já tinha outros, então ela também queria mais. E ela foi tão obstinada a conquistar esse sonho, que custou a vida dela. Ela morreu dando à luz ao segundo filho, Benjamim. Será que precisava disso? Será que vale a pena forçar tanto a barra em alguma coisa? Ana, ela esperou em Deus, ela foi paciente, ela orou, nasceu Samuel e depois ela ainda teve mais 5 filhos. Então a bênção vem, o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Seja paciente. Tudo tem um tempo correto, determinado. Não força a barra. De novo, Jeremias 29, 11. Aqui está o que Yahvé diz a você. Eu conheço plenamente o destino maravilhoso que preparei para você. Então tenha paciência, calma. Eu tenho um futuro planejado em detalhes. Minha intenção não é causar-lhe mal, acredite nisso. Mas cercá-lo de paz, prosperidade, lhe dar um futuro lindo, repleto de esperança. E olha o que diz os próximos versículos. Quando você me chamar e vier a mim em oração, eu ouvirei cada uma de suas palavras. Se você me buscar, me encontrará. Quando me procurar de todo o coração, eu não vou decepcioná-lo, declara Yahvé. Eu não vou decepcioná-lo. Eu ouvirei cada uma de suas palavras. Eu tenho um futuro planejado em detalhes, de paz, de prosperidade, lindo, repleto de esperança. É isso que o Senhor tem para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida. Então espera, calma. E enquanto você espera, se prepare. Seu sonho é morar fora? Já está falando inglês? Se prepare. Seu sonho é passar em uma faculdade, em um concurso? Estuda mais do que o que está sendo passado para você na escola. Estuda em outros horários. Seu sonho é tocar no louvor? Estou com uma lista de espera. Estuda, cara, fica bom nisso. Fica bom nisso. Sabe, vou querer só fazer o basicão mal feito? Até quando a gente vai se contentar com o basicão mal feito? Então, se você tem um sonho, e você entende que ele está alinhado com a vontade de Deus, seja paciente, aproveite e se prepare, para que quando esse momento chegar, para que quando a oportunidade vier, você esteja preparado para conseguir executar isso. Amém? Então amém. Confie no Senhor. Ele tem planos maravilhosos. Maravilhosos. Então que a gente possa ser como Ana e não como Raquel. Nos nossos dias difíceis, que o nosso choro seja aos pés do Senhor. Que a gente possa viver cada dia buscando a Deus, nos entregando a Deus e nos preparando para aquilo que Ele quer que nós conquistemos. Amém?